Olá, gente! Beleza? Estou aqui com vocês hoje para essa aula de matemática maravilhosa. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Walter Pessoa e estarei hoje a tarde inteira aqui ao vivo pelo YouTube, pela TV Pernambuco e pela TV Alep, tá certo? Levando um pouco de conhecimento da matemática para você. É isso aí, gente. Mas nesse momento agora estamos na aula do primeiro ano do ensino médio. Você que é estudante do primeiro ano está focado completamente nesse início de aula. Ontem vocês tiveram aula com o professor Luiz Fernando, uma aula maravilhosa, uma aula que teve a presença aqui do secretário de Educação, Fred Amâncio, apresentando toda a proposta dessas aulas para vocês. E em seguida Luiz Fernando fez aquele show com a aula do primeiro ano, depois 50 minutos mais do segundo ano e do terceiro ano. E hoje, matemática, tá certo? É um desafio muito grande para nós, professores, estarmos aqui, mas tenha certeza que tudo que a gente está fazendo é de coração e pensando no teu sucesso, porque nós estamos pensando, projetando aqui, nós somos ferramentas para tentar ajudar você a cumprir o teu projeto de vida. Então, se o teu projeto de vida, gente, é estudar, é ter conhecimento, vem comigo que hoje a gente vai aprender um pouco de matemática, beleza? Então, o que acontece? Eu vou pedir para a minha produção aqui cortar para a imagem da TV e a gente vai começar a direcionar essa aula, tá certo? Vamos lá, produção? 1 minuto e 30 de aula e agora a gente vai começar, beleza? Queria pedir que você aí já fosse compartilhando esse vídeo no YouTube com teus amigos, vai dando like, vai detonando, que hoje a gente vai bater recorde de transmissão de audiência. Mas essa audiência só serve para você. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Tela geral. O tema de hoje. Ah, sim, a produção está pedindo, dizendo que as questões a respeito dessa aula de hoje vão ficar no ar amanhã para vocês. Então, uma lista de exercícios bacana a respeito desse tema de hoje, de cada série. Tá agora da aula do primeiro ano? Isso. Então, a produção está me dizendo aqui que é no site da Secretaria de Educação uma lista de exercícios bacana para vocês poderem responder de acordo com a aula de hoje, beleza? Vamos comigo? O tema de hoje, pessoal, é proporcionalidade e teorema de Tales. É um tema relativamente simples, porém, dentro de toda a dinâmica que a gente está vivenciando do ao vivo hoje, da dinâmica de tentar atingir um certo objetivo ou expectativa de aprendizagem, a gente vai ter um tempo até pequeno para a gente ver esse tema. Porém, eu quero mostrar inicialmente que o currículo da escola pública aqui em Pernambuco, eles seguem uma orientação, uma organização por eixos. Você percebe aí, temos o eixo da geometria, o eixo da estatística e probabilidade, álgebras e funções, grandezas e medidas e números e operações, beleza? Então, durante todo o bimestre, vocês veem temas relacionados a essa dinâmica desses conteúdos. Então, o que acontece? Hoje, a aula de hoje, ela está uma aula específica no eixo de geometria. E no eixo de geometria, a gente tem vários temas. Inclusive, foi elencado aqui pela nossa produção, o tema de hoje ser exatamente proporcionalidade e o teorema de Tales, para tentar trazer para você essa riqueza de informação para mostrar o conhecimento para você, se você já teve essa informação na escola, de forma como revisão, mas se você não teve essa aula na escola ainda, vem comigo e acompanha cada detalhe dela, tá certo? Então, como eu disse para vocês, nosso tema de hoje está apresentando a expectativa de aprendizagem, proporcionalidade e teorema de Tales. E eu tenho dois objetivos para atingir ao final dessa aula. O primeiro é compreender o conceito de proporcionalidade, principalmente aqui as razões diretas, tá certo? E em seguida, a gente vai compreender e aplicar o teorema de Tales na resolução de problemas, beleza? Tranquilo? E no final da aula eu vou deixar um link para você pensar um pouco como será a aula da semana que vem, tá certo? E na expectativa agora eu quero mandar um abraço para todos os professores que estão acompanhando agora, compartilhando essa aula com seus estudantes. Guerreiros, a guerra é nossa, tá certo? Tamo junto! Vamos lá! A aula vai começar. Ô produção, pode experimentar aquela resenha, corta para a tela geral. Eu fiz com todo carinho. Olha o efeito, que legal! Olha só, vou voltar aqui para você ver que coisa linda. Meu Deus, olha só. Vai agora lá no Instagram, vai nas redes sociais, vai divulgando isso para mais pessoas atingirem. Então, vê só, o nosso tema da aula, proporcionalidade e teorema de Tales. Teu caderno está pronto, tua atenção total agora. Evita perder o foco do que a gente vai falar para vocês agora, que é muito massa. Vamos nessa? Foi!
Gente, a primeira parte do que eu quero contar para vocês aqui tem a ver com a revisão lá do ensino fundamental, que é um conceito que é muito abordado aqui no ensino médio. Para você que é da primeira série do ensino médio e duvida do que eu estou dizendo, acompanhe também a aula do segundo ano e do terceiro ano para você perceber que esse conceito está perpassando todas as séries. É muito importante, inclusive, para questões tipo Enem. E a gente vai dar uma relembrada nesse conceito de razão e proporção, só uma apresentada para você relembrar dele, tá certo? Bem, quando eu falar para vocês razão, o que vem à mente? Quando eu falo razão, você pode pensar comparação entre dois números. Acertou. Toda vez que eu comparar dois resultados, através de uma divisão, numerador e denominador, eu tenho ali uma razão, beleza? Essa razão, ela acontece para mostrar para a gente alguma característica dessas grandezas envolvidas. Por exemplo, quando eu estabeleço a razão velocidade, você lembra como é que calcula a velocidade média? Muito bem, é um ΔS dividido pelo ΔT. Tu lembra? ΔS deslocamento e ΔT tempo. Opa, então quer dizer que essa razão, essa fração, indica a grandeza velocidade. Exatamente. Então, toda vez que você, em matemática, estiver acompanhando a ideia de razão, tu está associando isso a uma fração, a uma divisão. Beleza? Foi? O outro conceito importante é o conceito de proporção. Proporção, tu está vendo na tela geral aí, ó, que é, na verdade, a igualdade entre duas frações. Observe que eu tenho aí a fração AB igual à fração BC. Opa, CD, beleza? Então, observe que toda vez que eu tiver uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Foi? Entendeu esse conceito? Razão, comparação entre dois números ou duas grandezas. Proporção, igualdade entre duas razões. Foi nessa? Pronto. Daqui a pouquinho, dentro da ideia do Teorema de Tales, a gente vai estar brincando e se divertindo com relação a essas duas grandezas. Olha, na leitura é importante você entender que razão, eu vou ler assim, ó, razão de A para B, uma fração A sobre B, eu vou ler razão de A para B. E na proporção, eu vou ler A está para B, assim como C está para D. Beleza? Vamos apresentar aqui para vocês uma propriedade fundamental na ideia de proporção, que é aquela famosa meio pelos extremos, tu lembra? Ou seja, na hora que eu quero multiplicar ou resolver essa proporção, eu tenho que multiplicar a ideia dos meios, no caso o termo B vezes o termo C, e multiplicar isso pelos extremos, que é o termo A e o termo D. Olha só a palavra, meios e extremos. Qual é o primeiro termo que eu tenho na razão? A. Qual é o termo de baixo aqui? Ó? B. O terceiro termo, C. E o último termo, D. Então, os extremos é o início e o fim. E os meios, os dois termos que estão nessa diagonal, que eu chamo aí de diagonal secundária. Então, presta atenção no que eu quero te dizer. A demonstração dessa regra, dessa propriedade, a gente pode fazer depois para vocês aí colocar nas nossas redes sociais, certo? Agora não vai ter tempo para a gente fazer a demonstração disso. Mas a gente vai estar utilizando bastante aqui esse conceito, principalmente quando a gente pensar nesse cara, que é um cara chamado Tales de Mileto. Corta lá para o quadro, eu quero mostrar aqui para vocês que Tales de Mileto ele é um dos grandes pensadores, um grande filósofo, inclusive daqui a alguns dias vem uma aula de filosofia para vocês aí, e talvez você já comece com a ideia do Tales, que é um grande filósofo da antiguidade. Ele tem uma data de nascimento por volta de 600 anos antes de Cristo. E aí, ó, a gente tem aqui um mapa que eu coloquei para vocês para situar você dentro dessa ideia do pensamento grego antigo. Mesmo Tales tendo nascido da cidade de Mileto. Olha só o destaque do mapa. Eu tenho aqui a Grécia, tá certo? Atenas está marcado aí. Eu tenho ainda Mileto e eu mostrei aqui o Egito lá do outro lado do Mediterrâneo, só para você entender que essa aula de matemática de hoje tem esse contexto local no Mediterrâneo por volta de 5, 6 séculos antes de Cristo. Beleza? Vamos entender esse processo. Tales de Mileto, lógico, nasceu em Mileto, ele, em certo momento da vida dele, se deparou com algumas caravanas e foi estudar no Egito. Lá no Egito, ele se deparou com alguns problemas. O grande problema de Tales, além de um problema de ter solucionado a fome da galera lá de sua cidade, que ele utilizou a ciência para provocar a ideia de abastecimento de alimentos, e deu certo e ficou muito rico com isso. Depois ele começou a estudar para alimentar o outro lado da humanidade dele. Então Tales se deparou com a pirâmide e
O desafio era como calcular matematicamente a altura dessa pirâmide. Então observe que as pessoas estão em destaque aqui na imagem e a pirâmide é algo que é muito intenso. Não tem como a gente, nesse tempo de Tales, 6 séculos antes de Cristo mais ou menos, saber a altura dessa pirâmide utilizando uma trena, um aparelho para medir. Porque não tem como, a base dela não tem como você perceber ali para a altura máxima desse processo. Mas observe que Tales ele utilizou um raciocínio matemático, que eu vou tentar despertar ele aqui com você na aula, para ao final da aula a gente ver se realmente atingiu a nossa expectativa de aprendizagem. Ele viu um problema do dia a dia e trouxe essa explicação à luz de conceitos matemáticos, beleza? Olha só, Tales, para a gente entender o teorema que ele construiu, trouxe para a gente algumas definições geométricas. A primeira definição é a seguinte: eu tenho que entender o que é feixe de retas paralelas. E aí você está vendo no quadro comigo que feixe de paralelas é o conjunto de retas coplanares paralelas entre si, beleza? Outro conceito, outra definição de Tales aí é transversal do feixe de retas paralelas. É uma reta do plano do feixe que concorre com todas as retas desse feixe, beleza? Então Tales também colocou a ideia de ponto correspondente de duas transversais, que são pontos destas transversais que estão no mesmo feixe de retas. E a última definição para a gente aí é o segmento correspondente. Segmentos correspondentes de duas transversais são segmentos cujas extremidades estão ou são os respectivos pontos correspondentes. Bem, tá aí uma tela que você poderia printar, inclusive, volta nela, dá um print, faz a tua foto aí pela TV e a gente vai agora entrar na ideia geométrica que Tales queria dizer, eu queria definir. Observe que eu tenho o ponto AB como segmento de reta, um ponto CD como segmento de reta, e você tem pontos A e um correspondente do outro lado, ponto A', ponto B', ponto C, C', D'. Então, dessa forma a gente tem pontos correspondentes apresentando aí a ideia de pontos A e A', como eu acabei de falar, e segmentos correspondentes, o segmento AB e o segmento A'B'. São segmentos que estão em transversais diferentes, mas eles têm uma relação direta nessa projeção de Tales. Então, o que acontece? O teorema de Tales apresenta a seguinte ideia. Dá um print nessa tela e você tem aí salvo mais uma imagem muito importante da aula de hoje. Olha só. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Percebeu? Ou seja, eu tenho que estabelecer uma relação da seguinte forma. Olha só. Eu tenho aí o segmento AB. Tu consegue ver direitinho? O segmento AB? Massa. Tu consegue ver o segmento BC? Massa. Se eu pegar a medida do segmento AB e dividir pela medida do segmento BC, isso gera para mim um número que eu vou chamar de K. Um número qualquer. Mas observe que se eu pegar o segmento da outra reta, que é transversal, o segmento DE, eu dividir pela medida do segmento EF, eu vou estabelecer essa razão, encontrar o mesmo valor K. O que Tales fez foi uma igualdade entre duas razões. Ele estabeleceu uma proporção entre segmentos de retas transversais. Se ligou no conceito? Se ligou na linguagem? Olha só, 13 minutos e 45 de aula e toda a teoria está apresentada para vocês. Essas palavras do matematiquês que eu te apresento, é muito importante você compreender cada uma delas. Por isso que eu fiz questão de apresentar aquelas definições para você entender na linguagem universal que é a matemática o que cada código desse traz para a gente. Eu vou tentar, a partir de agora nos exercícios, simplificar um pouco essa linguagem para você entender com toda clareza o que eu quero te dizer. Vamos praticar? Beleza? E aí, galera, vai mandando tua dúvida até agora, principalmente nas questões que a gente vai resolver. Eu vou começar agora com a questãozinha número 1, um problema técnico. Aqui eu queria combinar com vocês que a gente vai estar trabalhando a matemática de duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte: eu quero apresentar questões para você exercitar a teoria. E depois, questões para você aplicar no dia a dia, beleza? Esse problema 1 é um problema técnico. E eu tenho nesse problema 1 o seguinte. Vou ler com você com muita paciência agora. Agora começou.
a hora de resolver com muita tranquilidade toda a dinâmica das questões. Retas paralelas foram cortadas por duas transversais, como indicado na figura abaixo. Sabe-se que as medidas dos segmentos formados estão descritos em destaque. Olha, o segmento AB vale 8, BC vale 12, DE vale 10, e ele pede exatamente a medida do segmento EF, beleza? Vou mudar aqui, ó, vou tentar usar aqui o nosso quadro, e tá cortando aí para o quadro, né, produção? Massa! E aqui eu vou tentar mostrar para você, vou tentar trazer a luz daquela figura. Olha que legal. A figura tem aí pra gente AB, C, D, E, F. Massa. Bora lá. Ao vivo, a gente vai resolvendo com vocês a questãozinha assim, ó. Então eu tenho que colocar aqui AB está para BC, assim como do outro lado DE está para EF. Beleza? Tu consegue perceber isso aí, ó? AB dá 8, BC dá 12. E você só vai substituir os valores agora, ó. No caso, no lugar do AB, aqui, no lugar do AB, a gente coloca o resultado 8. BC, a gente tem lá o resultado dele, que vale 12. Olha que legal. Então eu estabeleci a primeira razão, tá certo? O segmento DE, para você que está acompanhando agora, sabe que vale 10. Se você tivesse interagindo comigo dizendo ao vivo para mim na sala de aula agora, ficaria muito massa se a gente não estava voltando essa tela. E o segmento EF eu desconheço, é a medida que eu quero encontrar. Como eu mostrei para vocês na proporção, eu tenho que fazer a regra do meio pelos extremos. Então eu vou fazer a multiplicação entre 8 e x, tá certo? Ficaria 8 vezes x igual aos meios, 12 vezes 10. Capite? Olha, gente, ao final da aula, esse material também pode ficar em um link para vocês aí, em PDF, para você estar recebendo toda a nossa informação, tá certo? Observe, eu vou fazer o seguinte, 12 vezes 10 dá 120. Aí eu tenho 8x igual a 120. E o 8 que multiplica o x, ele passa dividindo o 120. Então eu tenho assim, ó, x é igual a 120 dividido por 8. Quando eu divido 120 por 8, você pode perceber assim, vai dar complicação porque eu não sei dividir por 8, eu tenho dificuldade. Mas por 2 tu sabe, não sabe? Então tu percebe que 120 é par e o 8 é par. Então a gente vai simplificando essa fração por 2, ficando assim, ó, 120, quando eu divido por 2, o resultado é 60. 8, quando eu simplifico por 2, o resultado é 4. Agora vê, 60 dividido por 4 fica mais fácil. Mas tu poderia continuar simplificando. Eu vou parar por aqui por conta do tempo. Então eu sei que a minha resposta aqui resulta para a gente a unidade de medida, o número que representa a medida do segmento de 15 centímetros. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Questãozinha muito fácil que você lembra lá do 9º ano. É modelinho bem tranquilo, tá certo? Olha só, pessoal, o que eu vou fazer? Tu tá vendo aí esse probleminha 2? Dá um print nessa tela. Esse problema 2 eu não vou resolver agora com você. Você vai dar um print nessa tela e você vai testar após a aula, tá certo? Eu vou só ler com vocês assim, ó. Observe o feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Abaixo aplique o teorema de Tales e calcule a medida do segmento de reta representado por x. Perceba o seguinte. O segmento marcado aí pelo x, ele vai de um ponto superior até o total. Eu vou só montar para você aqui essa ideia. Olha que legal, eu tenho assim, ó, a figura, ela vai estar representada assim. Cadê? Deixa eu limpar aqui a tela. Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui eu tenho outra reta paralela, aqui eu tenho retas paralelas, acho que é assim, cortadas por transversais. E o x da questão vai ser, ó, desse ponto até esse final. Ou seja, é o todo desse segmento. E eu tenho ali, ó, uma unidadezinha que é o 9, marcando somente nessa parte do segmento aqui, correto? Observe que lá na atividade tem o 4 e o 6 como complementares. Aqui eu tenho o 4 e aqui eu tenho o correspondente em relação ao 9 é o 6. Então como é que vai montar? Olha só, tu tem a medida do todo aqui, ó, que vale 10, correto? 4 mais 6, 10. E o todo do lado de cá vale x. Aí tu pode fazer assim, 6 está para 10, olha, 6
está para o todo, assim como o 9 está para x. Montei e o restante tu responde, tá certo? Olha, a parte para o todo, a parte para o todo. Beleza? Tranquilo? Aí o restante você faz a continha que você já tá craque nisso. Então, você que tá craque nessa ideia, vai pensar comigo nesse exemplo 3. Aí eu vou fazer todo para vocês até deixar a razão montada para você responder sozinho, tá certo? Olha só, na figura as retas RS e T são paralelas. Determine os valores de x e de y. Opa, duas medidas agora que eu tenho que calcular os valores respectivos dela. Mas observe que eu tenho as retas paralelas e eu tenho as retas transversais. RS e T são as paralelas. Então observe o que eu vou fazer assim, ó. Vou fazer logo o desenho lá no nosso quadro digital, aqui no nosso tablet, para ficar bem bonitinho para você. Opa, assim. Tablet limpo, tá na tela para você aí. Aí eu tenho, compartilhando aqui as duas telas, ó, eu tenho 3, 2, Y, assim, ó. Desenho bem bonito para você aqui. Reta R, S e T. É assim? Muito bem. Aí eu tenho as transversais sem valores aparentes para a gente. No caso, vou montar assim, ó. Opa. Muito bem. Observe. Opa, tablet aqui. Isso. Observe que eu queria que essa reta cruzasse um pouco mais embaixo aqui para você ver com mais ou menos como está aquela nossa questão, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. As medidas 3, 2 e Y, assim, ó. 3, 2 e Y. E a outra medida 5, Y e 6. Aqui eu tenho 5, x e 6, correto? Lembra que o teorema de Tales é na mesma transversal a proporcionalidade? Olha só. Então eu vou fazer assim, ó. O 5 tem uma correspondência com o x. Olha, 5 está para x. Assim como, olha do outro lado, o 3 tem uma relação com o 2. Olha só, o 3 tem uma relação com o 2. E aí eu monto essa razão, essa proporção, para calcular aí o valor desconhecido x, beleza? E para encontrar o y, a gente vai estar utilizando aqui outra informação bacana. Eu posso utilizar aqui a medida do 3 em relação ao y, olha só, 3 em relação ao nosso y, e aqui eu tenho o 5 em relação ao 6, tá certo? E aí você monta essa estrutura e vai encontrar a resposta do que a gente pede no problema. Tranquilo, galera? Então, probleminha 3, massa aí para vocês. É importante que você faça o seguinte, ó, pega essas duas resoluções do 2 e do 3 e manda pra gente aí no YouTube, dizendo quanto é que dá essa resposta do 2 e do 3 baseado no modelinho 1. Agora, o tempo aqui é totalmente adverso contra a gente vai entrar na questão do número 4. Vai passando agora quase 23 minutos de aula e a gente vai agora para o probleminha número 4, tá certo? O probleminha 4 já é uma aplicação. E usando a mesma linguagem que a gente usou até agora do Teorema de Tales, de proporcionalidade, a gente vai dar uma pensada aí nessa situação de uma imobiliária. Essa é uma questão tradicional, que tem vários livros, vários concursos, e principalmente pode ter uma abordagem em processo de avaliação como o SSA e também as provas do Enem, certo? Você aí, de acordo com o seu projeto de vida, pode estar se preparando para resolvê-las. Então observe, eu tenho o seguinte, uma imobiliária está colocando à venda 3 lotes para a construção de casas na Cidade Nova. A Cidade Nova foi um nome que a gente inventou aqui, tá certo? Então cada terreno tem frente para a Rua da Grécia e para a Rua da Pirâmide. Duas ruas aí, só para mostrar que os terrenos estão frente a frente para essas ruas. Em seguida, temos o seguinte, ó, as divisões laterais dos terrenos são perpendiculares à Rua da Grécia e sabe-se que a sua medida total de frente para a Rua da Pirâmide é de 180 metros. Então, na frente, a Rua da Pirâmide ali, eu tenho 180 metros no total, entre a frente total dos 3 terrenos. Qual a medida de frente para a Rua da Pirâmide de cada um desses terrenos? Então, a gente vai tratar
proporção utilizando o mesmo critério lá do Tales, tá certo? Vou mostrar para você aqui como é que fica lá a nossa figura. Cadê? Olha que legal. A nossa figura vai ficar mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui compreenderem bem. Rua da Pirâmide e aqui a rua da Grécia. E eu tenho segmentos que são aqui, ó, paralelos. Eu tenho a medida, se eu não estou enganado aqui, deixa eu ver novamente, 40, 30 e 20. Vai ficar bem bonitinha a figura para vocês. Então, aqui eu tenho 40 metros. E o segmento total aqui dessa outra rua traz pra gente, deixa eu voltar aqui para ficar bonito, traz pra gente, isso, voltando mais um aqui, ó, mais um, traz pra gente a medida de 180 metros, beleza? Então eu vou chamar essa frente do terreno 40 de x e vou montar uma proporçãozinha dela aqui, ó. X está para o todo, que é 180, assim como, do outro lado, 40 está para o todo. Tu percebe quanto mede aqui o todo? Ó? 20, 30, 40. Se eu somar 20, 30, 40, dá 90, correto? Então, você montou a proporção. Gente, de cara dá pra gente saber esse resultado. Olha, o 180 é o dobro do 90. Então aí, tá certo? Mas fazendo assim, ó, a continha para ninguém perder a ideia. Então fica assim, ó, 90 vezes x igual a 180 vezes 40, beleza? O 90 que agora está multiplicando passa dividindo. E a gente tem assim, ó, x igual a 180 vezes 40 dividido por 90. Por que eu não multipliquei ainda? Porque eu percebi aqui que o 180 dá para simplificar pelo 90 e facilita a nossa vida, ó. 180 dividido por 90 dá 2. Então essa medida x, que é a frente do primeiro terreno, vai ser 2 vezes 40. Opa, x é igual a 80 metros. Percebeu como é fácil? Tranquilo, tranquilo? Então vê, resolvi a primeira frente do terreno. É lógico que eu quero a interação de vocês. Eu gostaria que você agora tentasse fazer a segunda informação, que é encontrar essa medida do terreno, que está aí de um lado 30 e o outro eu chamei de y. E você faz essa resposta e manda para a gente aqui nos comentários. Professor Walter, a resposta do item 2 da questão número 4 é... E dá a tua resposta e vai interagindo, gente. Matemática tem que ter a tua prática, tá certo? E a gente continua aqui, ó. Vamos continuando aqui na resolução dos problemas. A mesma coisa você pode fazer para o terreno, a frente do terreno na frente do 20. E você vai ter as 3 medidas. Eu fiz uma e você pratica as outras 2. Massa? Continuando aqui, ó, trago para vocês mais um problema, e esse um problema que tem uma relevância muito grande, principalmente na aplicação na física. Eu tenho aqui, por exemplo, o problema 5, que diz assim: uma escala termométrica é uma sequência de valores numéricos em que, para cada valor, é associada uma temperatura. A escala Celsius adota, sob pressão normal ao nível do mar, o valor 0 para a temperatura de congelamento da água, e o ponto de valor 100 para a temperatura sob a qual a água entra em ebulição. Na escala Fahrenheit, são atribuídos os valores 32 e 212 a essas temperaturas, respectivamente. No esquema a seguir, as 3 retas representadas pelos tracejados são paralelas e concorrem com as 2 transversais que simbolizam as escalas Celsius e Fahrenheit. Professor, essa imagem está muito pequena. Massa, por isso que eu coloquei o slide para você com a imagem maior. E aí tu vai perceber essa escala de temperatura atribuída nos estudos da ciência do ano passado e também da física. Tem escola que faz esse conteúdo na primeira série e tem escola que faz esse conteúdo na segunda série do ensino médio. Fica aí, ó, quando teu professor começar a termometria em física, você já diga: aprendi na aula de matemática lá do EducaPE, ao vivo pelo YouTube e pela TV Pernambuco e TV Alerta, beleza? Com o professor Walter, professor Valtinho, e você pode me seguir nas redes sociais também, no Instagram, prof.walterpessoa, e a gente vai interagindo com muito material, muita resenha, muita brincadeira nos bastidores da gravação, da transmissão, na verdade. Então o que acontece, gente? Aqui eu tenho as 2 escalas de temperatura, Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius é paralela à escala Fahrenheit, tu tá percebendo? E tem outras,
são paralelas, mas poderiam estar na transversal de segmentos que tem aí ponto 100, 212 correspondentes, 75x, 0 e 32. E a pergunta da questão é, aplicando o teorema de Thales, determinar a temperatura em graus Fahrenheit correspondente a 75 graus Celsius. Então, existe uma escala de temperatura aqui no Brasil, em boa parte dos países europeus, e nos Estados Unidos, por exemplo, a escala de temperatura lá é o Fahrenheit. Então, qualquer aluno nosso que esteja, por exemplo, fazendo o programa Ganha o Mundo nos Estados Unidos, chegam lá, eles vão se deparar com essa ideia de temperatura o tempo todo, essa transição. 75 graus aqui não quer dizer 75 graus Fahrenheit, porque tem uma relação aqui entre esses pontos de vapor e pontos de gelo comparados em cada montagem de escala, que o professor de física pode ser mais preciso nisso. Então, diante disso, eu quero te propor encontrar essa correspondência matemática entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Pessoal, eu tenho aqui a escala Celsius, opa, muito bem, vou chamar aqui de grau Celsius. Eu tenho aqui a escala Fahrenheit, vamos supor que seja uma linha reta, tá certo? Para a gente ter essa informação. Eu tenho o ponto de 100 graus para o ponto de vapor e 212 Fahrenheit para o ponto de vapor lá nessa escala. Eu tenho aqui, por exemplo, 0 graus Celsius, a temperatura de gelo, da água se transformar em gelo, e eu tenho aqui a temperatura de 32 Fahrenheit, essa temperatura. Então, vê, 75 tem uma relação direta com a medida que eu desconheço aqui, ó. Vou utilizar o teorema de Thales para encontrar essa resposta. Olha só, tu percebe que esse segmento aqui, eu posso escrevê-lo como se fosse x menos 32, correto? X menos 32. E aí eu tenho o correspondente a ele aqui, ó, que é 75 menos 0, que é somente colocar o 75. O todo aqui da escala Fahrenheit, se você perceber, vai dar 212 menos 32, que é 180 graus. E na escala de Celsius, aqui, e na escala Celsius, a gente tem essa temperatura marcando de 0 a 100, no caso, medida de 100 graus, beleza? Vou fazer assim, ó. Eu tenho a extensão do seguinte, vamos para cá, x menos 32 comparado com 180, que é a parte da escala Fahrenheit com o todo da escala Fahrenheit, igual a 75 da escala Celsius com o todo 100. E aí eu estabeleço de novo a nossa razão. Lembra que aqui, como são dois termos, opa, tá. Aqui eu tenho, vou colocar entre parênteses para você ver como fica legal a nossa conta. Vê só, eu posso simplificar aqui esse procedimento, já para ganhar tempo. Vê só, eu posso fazer o 100, simplificar com 180, cancelando já um zero desse aqui, ó. Isso é dividir as duas frações por 10, tá certo? E eu ainda posso fazer assim, ó. Eu vou reescrevê-la aqui do lado. Fica assim. X menos 32 está para 18, assim como 75 está para 10. Então, diante disso aí, eu tenho o seguinte, ó. Meio pelos extremos. Eu tenho 10 vezes x menos 32, isso é igual a 18 vezes 75, tá certo? E aqui eu ainda posso ir simplificando mais, porém, vamos fazer nossa conta. 10 vezes x, 10x, propriedade distributiva da multiplicação. E 10 vezes 32 dá menos 320. Isso aqui vai ser igual a 18 vezes 75. A gente pode fazer assim, ó, 18 vezes 75 e encontrar a nossa resposta aqui do lado, ó. 75 vezes 18. Faz tua continha e encontra esse valor para a gente diante dessa que a gente vai precisar agora para aplicar no nossa resolução. 8 vezes 5, 40. Vocês botam o 4 aqui no finalzinho. 8 vezes 7, 56. Com 4 dá 60. 1 vezes 5, 1 vezes 7. E você soma. E aí eu tenho 0, 5. E aqui dá 13. Opa! Eu tenho 1350 aqui, ó. 1350. Olha só que legal. Eu vou fazer agora o seguinte. Vou montar aqui para você, pegando esse número negativo do primeiro membro, passando lá para o segundo membro, como você sabe, da resolução de equações. Aí eu tenho 1350 somado com 320. Alô, produção? Aí eu tenho, ó, 10x igual a... Você vai fazer assim, ó, 1350
mais 320. E eu tenho assim, ó, 1.670, tá certo? Então, diante disso, pessoal, fica muito fácil a gente fazer agora o resultado final. 1.670 e vai dividir por 10. Simplificando aqui os zeros, eu tenho que a temperatura é de 167 graus Fahrenheit. Beleza? Tranquilo? 35 minutos de aula. É intenso, gente. É correria para dar conta de tudo que a gente tem aqui. Como é que estamos aí? Pergunta do pessoal. Muitas dúvidas? Bombando agora ao vivo. Tem quantos no YouTube? 8.300 estudantes ao vivo. Essa é a maior live. Não, ainda não. A de Luiz ontem foi ao vivo 9.600. Muito bom, cara. Parabéns por você estar aqui conosco. Parabéns, porque essa nossa dedicação é para você, tá certo? Teorema de Tales, ela é apenas um item para compor a tua aprendizagem, para atingir o que você está querendo, que é o seu projeto de vida. Porque senão nada disso fazia sentido. Não é verdade? Tem aqui o pessoal da produção, tem o pessoal aí da TV que está empenhado em colocar o sinal no ar. Todo mundo querendo te ajudar a construir o teu sucesso. Então, não perde nada, tá certo? É ao vivo, é correria, 35 minutos de aula. Vem agora algumas perguntas. Vou ver se tem aqui alguma dúvida. Vou ver aqui no computador. Tab. Dúvida. Tem uma dúvida que é assim, ó. Olá, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui essa mesinha por enquanto. Olá, professor. Tenho uma dúvida sobre proporcionalidade. Quando eu sei que é inversamente ou diretamente proporcional? Meu nome é Benjamin do Ibura. Exato, Benjamin do Ibura. Sobe aí, sobe aí. Muito bem, Benjamin. Você é fera. Benjamin, vê só. Como a gente não tinha o objetivo de falar de proporcionalidade direta e inversa, que vai ficar mais à frente, tá certo? Eu omiti essa informação desse componente de aula, mas eu vou explicar para você. Todas as vezes que você tem a primeira razão, vou construir contigo aqui, tá? E vou dar um exemplo prático para você entender. Ó, a primeira razão, eu vou tirar um pouco da geometria para você entender melhor. Vamos lá para a ideia da aritmética. Olha só, olha só. A primeira diz assim, produção, vem comigo. A primeira razão, eu tenho, deixa eu pensar aqui no... Bem simples, é que a produção está me dando outra informação muito importante aqui, que a transmissão está chegando para os 4 cantos do estado, não é verdade? Muito bom. A terceira dica aqui, ó, vem o pessoal de Moreilândia. Eita, que legal. Daqui a pouco eu chego na tua pergunta. Deixa eu tirar a dúvida do colega lá do Ibura. Disse assim, razão direta é quando, aumentando o numerador de uma, o da outra vai ter que aumentar assim. Vou colocar uma estrutura para você pensar. Eu vou construir uma casa. Então, se eu usar um pedreiro, eu vou fazer essa casa em uma quantidade de dias, beleza? Por exemplo, um pedreiro faz uma casa em um mês. Se eu colocar 2 pedreiros pensando na mesma mão de obra, eu vou pensar que esse tempo da casa pode aumentar para fazer a casa ou diminuir. Percebeu? Olha, um pedreiro constrói uma casa em um mês. Se eu usar mais pedreiros, o tempo de resolução, de construção da casa vai também diminuir. Tu percebe? Aumentou o número de pedreiro, vai dar uma diminuição na quantidade de dias. Quando eu perceber isso, eu digo que as grandezas são inversamente proporcionais. Mas, em outras situações, na hora que eu aumentar uma grandeza e a outra ter que aumentar também, então a gente vai estar trabalhando com razão diretamente proporcional, tá certo? Mas fique tranquilo que isso aí vai ser objeto de uma outra aula mais à frente e a gente vai poder ter uma atenção maior a esse detalhe. Tem outra pergunta aqui. Tem alguém de Tamandaré. Como se faz a proporção? A proporção, a resolução deve ser isso? Como é que a gente faz a... Eita, boa tarde, meu nome é o Aleph, sou da cidade de Tamandaré. Um abraço para Tamandaré. Tamandaré tá bombando todo dia aqui, né? Ontem com o Luiz, hoje aqui com matemática. E o Aleph, a pergunta tua é muito boa. A proporção a gente monta através da igualdade de 2 razões, tá certo? E para resolver, quando elas são diretamente proporcional, a gente multiplica o meio pelos extremos. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma dúvida e a gente continua aqui com alguma interação com questões. Essa é de Moreilândia, que é o que chamou a atenção nossa aqui por conta da distância que é da capital, e Moreilândia detonando aí na participação com a gente. Professor, sou Caroline.
Um abraço para você, Caroline. Moreilândia. Essa razão é a dividido para B, a fração. Eu não entendi tua pergunta. Mas vê, razão é uma fração, tá certo? Mesma coisa, numerador, denominador. Toda vez que eu tiver isso abordando grandezas, eu tenho uma razão. Pessoal, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Numerador, ΔS, ΔT, denominador. E aí você tem essa bendita razão. Deixa eu ver a pergunta 4 aqui. Gostaria de saber mais sobre meios pelos extremos. Poderia explicar? Poderia sim. Meio pelos extremos é uma propriedade de resolução de proporções. Então eu vou utilizar essa ideia de multiplicação dos meios pelos extremos para a gente tentar resolver ou encontrar uma resposta, para um valor desconhecido da proporção. Eu vou usar aqui o tablet agora, corta para aqui para o tablet, para tentar dar uma resposta aqui para a nossa participante aqui do processo. Olha, gostaria de saber mais sobre meio pelos extremos. Vou fazer assim, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Olha, entendi. O pessoal da produção que está dizendo que tem que tirar o outro da tela lá. Beleza, vocês estão vendo o que está escrevendo. Então eu tenho assim, ó, A dividido por B igual a C dividido por D. Presta atenção no que eu quero te dizer. Vê bem, aqui eu tenho o primeiro termo desse processo é o número que vai estar na posição A. O último termo é o número que está na posição D. Então esses dois resultados a gente chama de extremos, tá certo? Então na hora que eu multiplicar esses dois valores, A vezes D, eu vou encontrar um número que é igual ao resultado que eu obtiver quando multiplicar o B pelo C. Então, essa ideia a gente chama de multiplicação dos meios igual ao produto dos extremos. Essa é a principal propriedade que a gente vai utilizar aqui nas proporções. Foi claro? Beleza? Tranquilo. E então o Teorema de Tales se baseia tudo nessa regra. Volta lá para a dúvida. Eu quero trazer daqui a pouquinho uma surpresa para vocês, um presente meu para vocês como nosso primeiro dia de aula. A pergunta 5. Olá, meu nome é Clara, estudo em Araripina, Pernambuco. Gostaria de saber quais algumas situações do dia a dia que o Teorema de Tales é aplicado. Eita, que coisa linda! Tu viu a nossa questão anterior falando de termômetro, escala de temperatura, beleza? Então você é aluna do primeiro ano. Tenho certeza que você terá boas notas em matemática esse ano e você vai concorrer ao PGM do próximo ano, tentando representar a tua cidade lá fora. Se você for para os Estados Unidos, imagina, tu tá no avião, pousando lá em Nova York, e de repente a aeromoça vai dizer em inglês. Eu vou dizer em português, que é tradução simultânea. Atenção, senhores passageiros. O aeroboy, né? O aeromoça. Como vai? Beijo para você, professor Luiz Fernando. Então, o que acontece? Professor, amanhã temos aula do professor mais massa do Brasil, professor Pimpão. Vocês vão conhecê-lo amanhã. Então, pessoal, voltando. Nosso avião decolando e está chegando perto lá de Nova York e o pessoal da aviação diz assim: atenção, senhores passageiros, estamos chegando em Nova York. Temperatura lá do solo, 40 graus Fahrenheit. Pronto. Aí você diz, meu Deus, e agora? Eu vou já descer de sunga, eu vou já descer de biquíni para ir à praia. O que acontece? 40 graus Fahrenheit tem uma relação com a temperatura em graus Celsius, não é a mesma coisa. Você percebeu no problema que eu fiz? Que 75 graus Celsius equivale a 167, se não estou enganado, graus Fahrenheit. Então essa relação é estabelecida pelo Teorema de Tales, tá certo? Uma comparação entre escalas de temperatura. Outra aplicação prática é quando eu quero encontrar medidas em terreno sabendo a medida total. Mas existe uma consequência que é essa finalzinho da aula que eu queria trazer para vocês, apontando para a nossa próxima aula. Essa é a principal utilidade do Teorema de Tales, é provar que triângulos semelhantes possuem lados proporcionais. É uma deixa nossa para a próxima aula, a aula de terça-feira da semana que vem, que você não pode perder. Percebeu? Então o Teorema de Tales ele não se esgota apenas nessa primeira aula de hoje. A gente vai utilizar o mesmo conhecimento para levar você, conduzir você
para a nossa próxima aula. Eu acho que eu expliquei. Gente, vê só. Eu vou só ler aqui algumas perguntas. Algumas pessoas, não vai dar mais tempo de interagir com vocês, para a gente encerrar aqui a nossa aula daqui a pouquinho. E a pergunta número 7 é uma pessoa que está mandando aqui. Boa tarde, meu nome é Jonathan e sou de Gamileira. Poderia explicar mais um pouco sobre razão e proporção? Eu acho que a gente já explicou com relação às perguntas anteriores. Oi, boa tarde, sou o Carlos Gabriel. Não entendi muito bem sobre o Teorema de Tales. A gente também coloca para você aí a mesma explicação dos anteriores. Pergunta: sou aluna Beatriz Moura dos Santos, até ministro Fernando Lira de Caruaru. Abraço para o pessoal de Caruaru. Professor, existe alguma forma mais simplificada do Teorema de Tales? Pode explicar? Pronto. O que acontece? Você agora vai lá, tá recebendo aí no cardzinho no meu Instagram, tá certo? A gente não tem mais tempo para essa aula, mas na próxima semana a gente tem aqui uma aula que vai complementar, estender esse teorema, a semelhança de triângulos, e aí a gente vai trazer para você toda essa abordagem, tá certo? Bombardeia lá meu Instagram com perguntas, manda foto do teu caderno, mostra que você está interagindo com a gente e vai dar tudo certo. E de repente a gente pode atender aí aos milhares, né, de participantes da nossa aula. Então, o que acontece? Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente pega essas dúvidas todas do pessoal e começa a interagir com eles por conta do nosso horário. Eu queria dar somente segmento para a gente concluir isso aqui. Massa, tela preta, massa, tela preta, ok. Massa, aqui foi. A tecnologia nos ajudando, a gente está navegando nela aqui. Olha só, pessoal. Diante disso aqui, eu queria mostrar para você só uma pontinha do que é a consequência do Teorema de Tales. Ele vai trazer para a gente exatamente, ó, o que eu digo, a principal consequência é a semelhança de triângulos, que eu quero fazer você beber um pouco desse slide aqui, ó. Vê só. Eu tenho retas paralelas, cortadas por transversais, vai dando print na tua tela. Aí eu tenho pontos A, B, C, E e D, tá certo? Em segmentos proporcionais, que a gente já viu. Aí a gente utiliza o Teorema de Tales, estabelece cada uma dessas medidas, beleza? A constante de proporcionalidade. A partir daí, Pitágoras viu a nossa pirâmide e ele pensou: meu Deus, tem um Sol que bate em nossa pirâmide. Esse Sol manda raios para a gente de forma paralela. Então eu posso pegar uma vareta, colocar no chão, a vareta com 1 metro de altura, e essa vareta vai provocar uma sombra no chão. Massa? A pirâmide tem uma altura, a pirâmide é maior do Egito, tem 146 metros de altura, e aí ela provoca também uma sombra no chão. Observe, altura, tamanho da sombra, altura, tamanho da sombra. Eu posso aplicar o Teorema de Tales na semelhança de triângulos, que é o tema da nossa próxima aula, e foi assim que Pitágoras ficou famosinho, trazendo seu conhecimento. E aí, percebeu a ideia? Teorema de Tales associado a uma aplicação prática lá na Grécia Antiga que fez Pitágoras trazer para a gente muita qualidade de informação geométrica num tempo onde a geometria ela era uma ciência muito desconhecida. Mas para a gente encerrar, você sabe qual era a altura de uma pirâmide dessa do Egito? Tu sabe o que significa 146 metros de altura? Então, pensa nisso. Seria um prédio de quantos andares? Produção, prepara a surpresinha final para o pessoal. Eu quero fazer você pensar nesse meu slide aqui, ó. Isso! Olha só, não solta ainda não, segura só que lá só é 1 minuto e a gente vai ter aqui a nossa participação final. Corta para o slide, e aqui eu vou sair de cena um pouquinho e eu vou trazer para você. Solta o som, por favor, e a gente vem assim, ó. Que coisa linda! Essa é para você que está aí do cais ao sertão do estado de Pernambuco. Professor Walter, de coração, para todos vocês que têm medo, um pavor pela matemática. Lê comigo assim, ó. Ah, esse desespero eu reconheço. Eu entendo quando você fala, essa matemática não dá para suportar. Eu reconheço todos os teus medos, a insegurança na tua cabeça. Agora o papo é entre nós, isso é coisa do passado. Matemática é pra você. Não fique se matando à toa, estude sempre numa boa. Assim, ó. Sempre estude para aprender.
Vem comigo assim, assim, só você de sua casa. Lembre sempre do que eu te falei. Reveja exemplos que eu calculei. Esqueça como você era antes. Faça o melhor como bons estudantes. Lembre sempre do que eu te falei. Reveja exemplos que eu calculei. Esqueça como você era antes. Faça o melhor como bons estudantes. Beijo pra você. Faça melhor como bons estudantes. E terça-feira a gente tá junto aqui no Educa PE. Beleza? Cheiro pra você. Tchau, tchau. Me segue nas redes sociais. Um beijo, Pernambuco!